Memorizar os conteúdos parece uma coisa impossível, principalmente quando se trata de escola, faculdade ou estudar para um concurso. Eu sei que parece mirabolante que você acha que a sua memória é de Dory, que você não consegue memorizar, mas hoje eu vou te mostrar como que você memoriza da forma eficiente. Eu sei que na escola você aprendeu só o decoreba e hoje você não consegue memorizar de um longo prazo. E hoje eu vou te mostrar como você vai fazer isso. Olá, guerreiros e guerreiras, bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou Igor Psico, sou estudante de Neurociência do Aprendizado e ajudo você que é universitário que quer aprender a estudar de verdade. Fazer um pouquinho daquele papel que a escola não fez de te ensinar a como estudar de verdade, como memorizar, como aprender, como se concentrar, tudo isso de forma eficiente, não só aquela decoreba que a gente aprende na escola. Bom, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar exatamente como você vai memorizar essas informações que você recebe, seja de matéria de escola, seja de um livro que você precise memorizar. Como que você vai fazer isso de forma eficiente, que ela fique mais tempo na sua mente? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é que vocês precisam entender como que funciona a memória de longo prazo e a memória de curto prazo. A gente precisa entender isso para entender como que as informações ficam na nossa mente. Quando a gente aprende como elas ficam, a gente cria um padrão para que elas sempre vão para a nossa memória de longo prazo. E como que funciona? A gente tem a memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de curto prazo são quando as informações chegam e elas estão todas embaralhadas. Elas são memórias que não ficam por muito tempo, por isso elas se chamam memória de curto prazo. Já a memória de longo prazo são as memórias que ficam muito bem organizadas e por isso elas tendem a ficar um bom tempo na nossa mente. E é essa a sacada que você precisa prestar atenção, que é quando as informações elas estão organizadas, estão certinhas, elas ficam mais na nossa mente de longo prazo. E como que você vai fazer isso? A primeira coisa que você tem que entender é que a nossa mente é como se fosse um quebra-cabeça. Se as informações estiverem desorganizadas, se as peças do seu quebra-cabeça estiverem desorganizadas, elas não vão ficar na memória de longo prazo. Para se completar o seu quebra-cabeça, as informações precisam estar conectadas e ligadas e fechado para que ela fique na memória de longo prazo. A mente é a mesma coisa. Se as suas peças estiverem soltas, elas não vão ficar na memória de longo prazo. Então as informações elas precisam estar muito bem conectadas. E para isso, a gente tem uma coisa que a gente chama de teoria da associação. E o que consiste essa teoria da associação? Ela basicamente é, quando as informações elas estão bem conectadas, elas tendem a ficar na nossa mente. Ou seja, você precisa conectar um assunto no outro. Se eu estou falando de célula, eu não vou só jogar o conteúdo de célula na minha cabeça. Eu tenho que jogar aqui. A célula é isso, ela é responsável por isso e por aquilo. Você organiza essas informações. Quando você organiza as informações, elas vão conectar umas nas outras. E assim que elas ficam na memória de longo prazo. A outra coisa que isso ajuda na memória é que quando as informações elas estão muito bem conectadas, e nessa teoria da associação a gente fala sobre isso, que é quando essas informações estão conectadas, elas se ligam rapidamente e elas já vêm na nossa memória. Então, vai facilitar a sua rapidez de memorização. Então, você vai memorizar mais rápido, você vai relembrar daquilo, você vai evocar, que a gente chama, vai relembrar aquele assunto mais rapidamente. Por quê? Porque justamente essa informação ela vai estar mais consolidada na sua mente, porque ela vai estar conectada, vai estar bem presa. Outra coisa que é muito importante é a questão de como que você limpa a sua mente. Uma cabeça que está muito cansada ou está muito cheia, ela não consegue memorizar. Porque primeiro a gente precisa reter. E para reter essas informações, elas, como eu disse para vocês, elas precisam estar conectadas. Mas para ela ficar, não basta só isso. Você precisa também ter uma limpeza da mente, porque uma mente muito bagunçada e muito cheia não consegue memorizar. E como que você faz essa limpeza da sua mente? Como que você higieniza a sua mente para você conseguir receber essas informações e futuramente relembrar, evocar essas informações? Como que você pode fazer isso? A primeira coisa que eu sempre falo para vocês é a questão do brain dump. O que é o brain dump? Na tradução literal seria uma lixeira da mente. Lá você vai pegar uma folha em branco e vai anotar tudo, exatamente tudo que está na sua mente. Você vai colocar ali nesse papel e você vai jogar isso da sua mente. Então, tudo que está na sua cabeça, você vai colocar nesse papel. Quando você faz isso, você faz uma higiene da sua mente.
E quando você higieniza, você limpa, dá aquela faxina, você libera espaço para receber novas informações, para receber informações que são úteis, que você precisa armazenar. É assim que você guarda as informações. A outra questão que é muito importante e que as pessoas não prestam atenção, não levam isso a sério, é a questão do sono. O sono interfere muito na nossa memorização. Pensa comigo, que uma pessoa que não dorme bem, provavelmente ela vai ficar mais cansada. Ela dificilmente vai conseguir reter o que ela está aprendendo ali. Isso se ela conseguir aprender. Isso dificulta na memorização, porque como você aprende também influencia na sua memorização. Não é só questão de se elas estão bem associadas. Você precisa saber como que você vai reter isso. Então, se uma mente vai cansada, ela não vai conseguir aprender. Se ela não consegue aprender, ela não memoriza. Você precisa reter para depois memorizar. Então, você pega essas informações, guarda, segura, organiza e guarda. É assim que você retém. Então, uma pessoa que dorme mal ou uma pessoa que não tem um nível de equilíbrio do sono, geralmente vai dormir no mesmo horário de sono, essa pessoa precisa ter essa organização de sempre ir dormir no mesmo horário e acordar na mesma base de horário, ou seja, vai dormir às 7, vai acordar às 7 e vai dormir às 11. Mantém esse ritmo. Quando a pessoa desestabiliza, porque o sono é uma coisa que acumula, então se você não leva isso a sério, você vai ficar com a mente cansada e dificilmente você vai conseguir reter. Então você precisa entender que as informações elas não vão só se basear nisso, elas vão se basear também no seu cansaço mental. Então, uma boa noite de sono é essencial. Mantenha um equilíbrio, não vai dormir muito tarde. Isso tudo influencia na sua memorização. É assim que você consegue guardar. Então, é todo um fator. Você precisa o quê? Organizar as informações, fazer a higiene da sua mente e depois você precisa também descansar. Você precisa ter esse respiro da mente. Você precisa não estar com a mente cansada. Com a mente cansada você não consegue memorizar. Vocês precisam entender isso, que tudo gira em torno de sono, higiene da mente e também da organização. É assim que você retém as informações. Eu sei que você não aprendeu isso na escola, eu sei que você não aprendeu isso, ninguém te ensinou, mas é o certo. É que as pessoas elas não dão muita bola para essa questão, mas o sono, como você organiza as informações da sua mente, tudo isso são fatores que pessoas que têm uma boa memória conseguem reter. É assim que se faz. E se você chegou até aqui, significa que você quer realmente aprender a estudar de verdade. Então eu te convido a você se inscrever aqui, porque sai vídeo toda semana. Toda semana tem vídeo novo. Já deixa seu like se você gostou. Comenta qual o tema que você quer que eu traga, que eu vou trazer temas novos para vocês, principalmente para sanar esses problemas na questão do estudo. Também não esquece de me seguir lá no meu Instagram, tá aqui prestando para vocês, é Igor Psico. Lá eu sempre respondo caixinhas diariamente para tirar dúvida de vocês. E eu encontro vocês no próximo vídeo. Tchau!